Olá, bom dia. Paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais. Parabéns a todos os papais da igreja. Parabéns especial aos vovôs, porque segundo dizem, os vovôs são pais duas vezes. Eu te convido a um momento de oração. Querido Deus, querido Pai, esse nome é tão forte, é tão poderoso que o Senhor quis ser chamado de Pai. Nós queremos te louvar, ó Deus, por esse dia. Pai, eu oro por cada pai. Neste momento eu os abençoo. E oro, Pai, para que eles sejam hospitaleiros para com seus filhos, para com toda a sua família, orando uns pelos outros, abençoando sem murmuração, ministrando segundo a força que o Senhor mesmo dá, segundo a graça e o direcionamento que o Senhor mesmo dá. E oramos, ó Pai, para que eles possam orar em concordância em cada área de suas vidas. Abençoa, Deus, cada membro das nossas famílias neste momento. Oramos, Pai, agradecidos por esse dia que o Senhor preparou para nós. Um dia de bênçãos, um dia de vitória, de paz, de alegria na Tua presença. Glórias a Ti. Pai, meu coração responde a Ti. Pai, estou atento à Tua voz. Me prostro diante do Teu trono para Te adorar, para derramar todo o meu ser. Pai, meu coração responde a Ti. Pai, estou atento à Tua voz. Me prostro diante do Teu trono para Te adorar, para derramar todo o meu ser. Pai Todo-Poderoso, oramos para que todos os pais neste momento se renovem como a águia, com a força da águia. Na velhice eles ainda darão frutos. Pai, eles serão viçosos e florescentes. Dai a eles, ó Deus, abundância de dias, saúde, paz, alegria. Pai, coloca em cada pai nesse momento um cerco de proteção ao redor deles e de todas as famílias, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor, daqueles que buscam o Senhor, daqueles que amam o Senhor. Pai, meu coração responde a Ti. Pai, meu coração responde a Ti. Pai, estou atento à Tua voz. Pai, estou atento à Tua voz. Me prostro diante do Teu trono para Te adorar, para derramar
todo meu ser. Me prostro diante do teu trono pra te adorar, pra derramar todo meu ser. Amém. Glória a Deus. Olá, bom dia. Paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Te convido a tomar a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. E nós vamos ler do versículo 13 até o verso 35. Lucas 24, 13 ao 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleofas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando, porém, se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Querido Deus, querido Pai, graças por Tua palavra, por mais uma vez podermos estar na Tua casa, na Tua presença, nos expondo a Tua santa palavra. Te pedimos, por favor, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações,
Damos a Ti, ó Deus, toda a liberdade. Fala conosco, nos perdoa os pecados, nos abençoa, nos cura, nos liberte, nos enche com Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, nós encontramos na Bíblia muitos exemplos de muitas pessoas que se decepcionaram um dia com tudo na vida, a ponto de chegar a se decepcionar até com o próprio Deus. Hoje também existem muitas pessoas vivendo com muitas decepções, com decepções de pessoas, decepções da família, decepções da igreja, vivendo com decepções de amigos, vivendo com decepções até de si mesmo. E muitos até decepcionados com o próprio Deus. Os discípulos de Emaús, esse texto que nós lemos, na minha opinião, é o maior exemplo de dois homens decepcionados com tudo na vida e decepcionados até com o próprio Deus. Eram dois camponeses, dois homens que viviam no campo, acostumados à lida do campo, mas um dia decidiram deixar tudo para seguir Jesus e foram para Jerusalém e passaram a ser discípulos do Mestre, discípulos do Senhor Jesus. Eles amavam a Jesus, eles acreditavam em Jesus, eles confiavam plenamente no Senhor Jesus, eram discípulos de Jesus. Mas um dia, ao verem Jesus sendo entregue, sendo pregado numa cruz, morrendo, agonizando numa cruz, sendo sepultado, eles se decepcionaram com tudo. Perderam o prazer até da própria vida, se decepcionaram com o próprio Deus. O grande erro deles é que eles esperavam que Jesus fosse um líder político que resolvesse o problema político deles. Eles e muitos dos judeus da época esperavam que Jesus viesse como um poderoso líder político. Aqui Israel já vivia debaixo do domínio romano desde o ano 63 antes de Cristo. Jerusalém já tinha sido tomada no ano 63 e eles viviam então debaixo de governos repressores, verdadeiros tiranos. E Jesus não veio como um líder político, Jesus não veio para resolver o problema político de Israel. Jesus veio para desfazer o dano terrível que o primeiro Adão causou por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus. Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus veio para resgatar o pecador perdido. Portanto, quando eles veem Jesus pregado na cruz, morto e sendo sepultado, eles se decepcionaram com tudo e eles decidem então voltar para a roça, voltar para o campo, voltar a fazer as mesmas coisas que eles faziam antes. Eles viram as costas para Jerusalém, eles viram as costas para a igreja, para os irmãos, e voltam para casa, tristes, desiludidos, decepcionados e em profunda depressão. Enquanto eles estão caminhando, eles vão conversando sobre as coisas que haviam acontecido com Jesus.
E o texto diz que o próprio Jesus se aproximou deles e ia com eles, caminhava com eles. E Jesus então pergunta para eles: por que é que vocês estão tão tristes? E do que é que vocês estão tratando enquanto vocês caminham? E o texto diz que eles então pararam entristecidos e ficaram indignados com essa pergunta de Jesus, sem reconhecer Jesus. Eles disseram: por acaso você é o único que, estando em Jerusalém, não está sabendo de nada do que aconteceu aqui esses dias? E Jesus disse: o quê? E eles então disseram: nós estamos falando a respeito de Jesus de Nazaré. Ele era um profeta poderoso em obras, era um profeta poderoso em palavras, era um profeta poderoso diante de Deus, diante das pessoas. Nós o amávamos, nós o seguíamos, nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel. Mas os nossos principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram nas mãos do povo e eles o crucificaram, eles o mataram. E hoje já é o terceiro dia que tudo isso aconteceu e nós estamos alarmados porque algumas mulheres foram hoje de madrugada ao túmulo dele e voltaram dizendo que não encontraram mais o corpo dele lá. Elas estão dizendo que tiveram uma visão de anjos e esses anjos afirmam que ele vive. Inclusive alguns irmãos nossos também foram ao túmulo para verificar se isso de fato é verdade. E eles voltaram dizendo que faz sentido, que o corpo dele não está lá, mas a ele mesmo não viram. Amados, deixa eu dizer uma coisa. Todos nós estamos sujeitos a sofrer decepções nesta vida. Todos, ninguém está imune a ficar decepcionado. Porque muitas vezes nós criamos expectativas em nosso coração que não são de Deus. Muitas vezes a gente cria expectativas pensando que aquelas expectativas que estão no nosso coração são de Deus, mas não são de Deus. Quem de nós nunca criou expectativas no coração e de repente percebeu que aquilo não era de Deus? Além disso, além de nós criarmos expectativas que não vêm de Deus e nos convencermos de que são de Deus, além disso, nós temos o problema dos falsos profetas, daqueles que dizem para nós coisas que Deus disse quando Deus não disse. E a Bíblia os condena. A palavra de Deus nos diz, através do profeta Jeremias, no capítulo 23 e no verso 16: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. São falsos profetas que nos enchem de vãs esperanças, falando de visões dos corações deles e não daquilo que veio de Deus. A Bíblia nos exorta a tomarmos cuidado com os falsos profetas. Então, quando as nossas expectativas não se realizam, quando elas não acontecem, nós, o que é que fazemos? Voltamos para a roça, voltamos para o campo, voltamos a fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antes. E aí eu pergunto, esse é um problema de Deus? Não. É um problema do diabo? Não. É um problema nosso.
que muitas vezes criamos expectativas que não são de Deus, ou muitas vezes acreditamos em profetas que nos enchem de vãs esperanças, falando coisas do seu coração e não coisas que vieram da boca de Deus. Amados, infelizmente, isso acontece muito, e a vida é cheia de surpresas desagradáveis. Não tem como alguém viver aqui nesse mundo sem ter que enfrentar surpresas desagradáveis, sem ter que passar por decepções terríveis. E você poderia perguntar, pastor, mas o que fazer então? Nós precisamos aprender a enfrentar as decepções, as desilusões da vida, aprender a lidar com elas. Eu quero pensar com você em alguns exemplos de decepções mais comuns. Quando uma pessoa se decepciona no namoro, por exemplo, um namoro que não deu certo, e ela não consegue mais ser feliz. Quando a pessoa se decepciona por problemas do casamento, e muitas vezes são tantos problemas que ela começa a achar que se casou com a pessoa errada, e ela passa a viver uma vida infeliz. Quantos pais que se decepcionam com seus filhos, porque queriam que os filhos fossem alguma coisa que os filhos não foram, não quiseram ser. Deixa eu dizer algo que eu aprendi e que foi muito bom para mim. Nós precisamos aprender a respeitar o direito do outro ser aquilo que ele quiser ser. Cada um tem direito de ser o que ele quer ser. Aconselhar, sim. Não podemos mudar ninguém. Você não pode mudar as pessoas. Eu preciso respeitar o direito do outro de ser aquilo que ele quer ser. Eu posso dar conselhos, isto sim. Porque é assim que Deus age conosco. É assim que Deus nos trata. É a palavra que diz isso em Deuteronômio, no capítulo 30 e no verso 15. Vê que proponho hoje vida e o bem. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Ora, Deus está dizendo que Ele propõe. O que é propor? Propor não é impor. Propor é sugerir. Eis que eu proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Agora Deus aconselha. No verso 19, Ele diz assim: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Só que agora Deus dá um conselho. No verso 19 ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, Deus está dizendo: olha, eu proponho para você, eu coloco diante de você a vida e o bem, a morte e o mal, mas Ele aconselha: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e toda a tua descendência. Louvado seja Deus. Ou seja, nós somos o fruto das nossas próprias escolhas. Você é aquilo que você escolheu ser. Hoje, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos ontem. Amanhã, nós iremos colher aquilo que plantarmos hoje. Tem aquelas pessoas que vivem decepcionadas
com suas vidas profissionais, porque gostariam de fazer uma outra coisa na vida, porque não gostam daquilo que fazem, gostariam de ser outra coisa, gostariam de fazer uma outra coisa na vida, e por isso vivem decepcionadas com a vida. Outras ainda vivem decepcionadas com pastores, decepcionados com líderes religiosos. Outros ainda vivem decepcionados com amigos, porque confiavam em determinados amigos, determinadas pessoas, colocaram toda a confiança, achavam que certos amigos poderiam ajudar no momento de dificuldade, mas acabaram traídos. Amigo que, ao invés de ajudar, falou mal. Amigos que, ao invés de ajudar nos momentos difíceis, humilharam. Mas eu preciso dizer algo para os irmãos. Ninguém neste mundo sentiu mais a dor da traição do que o Senhor Jesus. Ninguém experimentou mais a terrível dor da decepção, da traição, do abandono do que o Senhor Jesus. Ele faz um lamento no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 18, quando diz assim: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Note, ele está dizendo, não foi um inimigo que me traiu, não foi um inimigo que me decepcionou, o meu amigo, aquele que come comigo, aquele que senta na mesa comigo, aquele que come do meu pão. Deixa eu te lembrar mais uma coisa. Toda pessoa que ofendeu você, que decepcionou você, é um ser humano também, exatamente igual a você. E não há perfeição no ser humano. Perfeição só encontramos em Deus somente. Há uma ordem do Senhor Jesus para nós no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 48, que diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse é um mandamento que tem sido desprezado por muitos, porque muitos pensam ser isso uma utopia. Muitos dizem, como o ser humano poderia ser perfeito como é perfeito o Pai Celestial? Como Jesus dá um mandamento desse para o ser humano, se ele sabe que o ser humano tem a sua natureza caída, a natureza pecaminosa? Amados, o padrão aqui não é a inerrância. Quando Jesus diz, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, o padrão aqui não é a nunca cometer falhas. O padrão aqui é a excelência, é fazer o melhor para Deus. O padrão aqui é a progressão, é a perseverança, é não desistir. No momento em que uma pessoa se converte a Jesus, no momento em que a pessoa diz, Senhor Jesus, entra no meu coração, a vida perfeita entrou nela. Porque Jesus é a expressão da perfeição. Naquele momento a vida perfeita entrou na pessoa. E à medida em que nós vamos perseverando, nós vamos crescendo em santidade, em conhecimento da palavra. À medida que perseveramos,
nós vamos nos firmando cada vez mais na fé. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 4, no verso 13: até que todos cheguemos à unidade, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, até que. Isso indica que há uma caminhada, há um processo. Então, quando Jesus diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, está falando: prossiga, não desista, dê o teu melhor para Deus, persevere, glórias a Deus, até que cheguemos todos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ou seja, até que sejamos vigorosos na fé, até que sejamos fortes na fé, audaciosos, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Glória a Deus. Esse é o sonho de Deus. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Mas eu quero pensar ainda um pouco com você nos dois piores tipos de decepção. É a decepção consigo mesmo e a decepção com o próprio Deus. Esses dois tipos de decepção são os mais terríveis porque eles paralisam a pessoa, cegam a pessoa. Veja que no verso 15 que nós lemos, diz que o próprio Jesus se aproximou dos dois discípulos de Emaús, e ia com eles, e caminhava com eles. Não foi uma visão que eles tiveram, não foi uma imaginação da cabeça deles. O próprio Jesus se aproximou deles e ia com eles. Mas o verso 16 nos informa que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Era como se eles estivessem com uma venda nos seus olhos. Era como se estivessem cegos. Não reconheceram Jesus ao lado deles, caminhando com eles e falando com eles. Deixa eu dizer algo que é triste, mas é muito verdadeiro. A decepção sempre virá de alguém mais próximo de você. A decepção sempre virá de alguém que você mais ama. E ela tem um grande poder para destruir relacionamentos. A decepção tem um grande poder para destruir sonhos, para destruir projetos, para destruir carreiras, para destruir famílias e até ministérios. Certa vez passou um andarilho pela igreja pedindo, e ele me disse: vou ser sincero com o senhor, eu quero um dinheiro, estou precisando de um dinheiro, mas é para comprar um corote de pinga. Eu gostei da sinceridade dele, sentei com ele, comecei a conversar. E pasmem, tinha sido um pastor em Goiás, virou andarilho. A esposa o decepcionou e ele se tornou um andarilho. Nunca perdeu o hábito de falar sempre a verdade. Ainda uma outra vez, um outro andarilho passou pedindo um sapato. E eu parei um pouco para ouvir a história dele. Era um homem formado em direito, tinha sua família no Rio de Janeiro, mas estava decepcionado com a família e acabou na rua. Eu propus ajuda, mas ele não quis. Amados, a decepção é uma ferida que prende a alma, leva a pessoa
a apostasia. Sabe o que é apostasia? É abandonar a fé, é o abandono da fé. Leva a pessoa à desesperança. É quando a pessoa não consegue mais crer que Deus é um Pai poderoso, não consegue mais crer que Deus é um Pai bondoso, um Pai que ama, que acolhe, que aceita. E nesta fase, a pessoa passa a achar que Deus a abandonou, que Deus não a ama mais, que Deus mentiu, que Deus traiu, que Deus prometeu coisas e não cumpriu. É terrível. Bom, mas de nada adiantaria eu dizer tudo isso se não apresentasse a solução. Então eu quero pensar com você em 3 pontinhos apenas sobre como fazer o caminho de volta ao coração do Pai. E em primeiro lugar, é preciso desabafar. É preciso contar o problema. É preciso contar a dor. É preciso externar o veneno que está dentro de você. E para isso você precisa de uma pessoa que seja teu confidente. Não conte o teu problema para qualquer pessoa. Cuidado com o fofoqueiro. Você precisa de uma pessoa em quem você pode confiar. Você precisa ter uma pessoa em quem você sabe que vai te ajudar em oração. Se precisar de alguém, I'm here. E a pastora Ângela também está disponível a ajudar. Pare de buscar na autoajuda e passe a buscar a ajuda do alto. A verdadeira ajuda que vem de Deus. Quando o Senhor Jesus diz aos 2 discípulos de Emaús, no verso 17, que é isso que vos preocupa? Do que é que vocês estão tratando enquanto vocês caminham? Por que é que estão tão tristes? Amado, nesse momento, Jesus estava estimulando-os a falar, a desabafar, a colocar a sua dor para fora, a externar o veneno que estava dentro deles, da decepção, da traição, da desilusão da vida. Glórias a Deus. Para que a cura venha, é preciso que a dor seja colocada para fora. O abscesso precisa ser espremido para que venha então a cura. Louvado seja Deus. Jesus estava estimulando-os a desabafar. E realmente aconteceu. Eles disseram para Jesus: não, a gente está falando de Jesus de Nazaré. Você é o único que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém, não? Estamos falando de Jesus. Era um profeta poderoso em obras, em palavras, diante de Deus, diante do povo. Nós o amávamos, nós o seguíamos. A gente pensava que ele fosse redimir Israel. Mas os nossos principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram nas mãos do povo. E eles o mataram, eles o crucificaram. E ele está sepultado. Isso já fazem 3 dias. E hoje estamos assustados, estão dizendo que ele vive. O corpo dele não está lá no túmulo. E Jesus então diz para eles assim: ó nécios, como sois tardos de coração para crerdes tudo o que dizem as Escrituras. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles: seus ignorantes, como é que vocês não entendem? E começando por Moisés, Jesus começa então a citar toda a Escritura para eles, todos os profetas, tudo aquilo que
diz a respeito do Senhor Jesus em toda a Escritura, desde Moisés, passando por todos os profetas. Jesus então começa a discorrer, a citar a palavra para eles, e no momento em que Jesus começa a citar a palavra, eles começam a sentir um ardor no coração, pelo poder da palavra de Deus que eles estão recebendo. Glórias a Deus. Amados, deixa eu dizer uma coisa, você não pode ficar sem as Escrituras. Você não pode, nós não podemos deixar de ouvir as Escrituras, porque é no ouvir das Escrituras que o nosso coração vai arder. É no ouvir das Escrituras que nós cresceremos na fé, até atingirmos a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém. Em primeiro lugar, então, é preciso desabafar. Em segundo lugar, é necessário voltar à comunhão. Nós precisamos de comunhão com os irmãos. Sozinho você não é ninguém, sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Note que os discípulos de Emaús tiveram, no versículo 29, tiveram a feliz ideia de convidar Jesus a entrar em casa. Entra conosco, fica conosco, já é tarde, já declina o dia. E tiveram a feliz ideia de convidar Jesus à mesa e comer com ele, sentar com ele e comer com ele. A mesa é um lugar de cura. Sentar e comer juntos é comunhão, é lugar de bênção, é lugar de estreitar os laços. Lamentavelmente, as famílias hoje estão perdendo o hábito tão sagrado de comer junto na mesa. Ali é o lugar da bênção, é o lugar da comunhão, é o lugar da restauração. A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 27, verso 17: assim como o ferro se afia com o ferro, assim também o homem se afia ao seu amigo. Como é que se afia uma faca? Uma faca de ferro, você afia a faca com outro ferro. Olha a comparação que a palavra de Deus faz. Assim como o ferro se afia com o ferro, assim também o amigo ao seu amigo, no relacionamento. Onde foi que os olhos desses dois discípulos de Emaús se abriram? Na mesa. No momento em que eles sentam à mesa para comer com Jesus, no partir do pão, no momento da bênção do partir do pão, aconteceu que, como se a escama dos olhos caíram, a venda dos olhos foi arrancada, caíram em si. Glórias a Deus, abriram-se os olhos. No verso 31 diz: então abriram-se os olhos e reconheceram que estavam diante do profeta amado deles, estavam diante do mesmo Jesus, o profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo também. Em primeiro lugar, você precisa desabafar. Em segundo lugar, você precisa de comunhão com os irmãos. Em terceiro lugar, é preciso ressignificar a dor da decepção. Essa palavra ressignificar, ela é muito usada na psicologia. Ressignificar a dor significa você pegar a dor e dar um novo sentido a ela, dar um novo significado à dor.
É pegar a dor e transformá-la em uma ação. Transformar a dor da decepção em uma atitude, em uma cerimônia. Transformar a dor da decepção em um testemunho. Transformar a dor da decepção em uma mudança de vida, em uma mudança de caráter. E você poderia me perguntar, mas pastor, como se faz isso? Você vai orar. E Deus vai dar a você o modo pelo qual você vai pegar a sua dor e dar um novo significado a ela. Deus vai te direcionar. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus fez isso. O Senhor Jesus pegou a sua dor da traição, a dor da decepção, a dor do terrível abandono e transformou numa cerimônia. Qual é a cerimônia que nós temos que o Senhor Jesus transformou a sua dor? A Santa Ceia. Quando você toma do pão na Santa Ceia, aquilo te remete ao sofrimento de Jesus, à dor de Jesus, à traição de Jesus, toda a decepção dele. Ele pegou a sua dor e transformou num cerimonial. Quando você toma do cálice, do suco da uva, aquilo te lembra que a uva foi esmagada para se transformar em suco. Fala de que Jesus foi esmagado para pagar o preço do teu pecado e do meu pecado. Foi o que o Senhor Jesus fez. Ele ressignificou a sua dor, o seu sofrimento, transformando numa cerimônia, transformando numa ação. E ali na Santa Ceia, na cerimônia da Santa Ceia, está a dor do abandono até do próprio Pai. Muitos sofrem com a decepção por parte de pai. Mas eu quero lembrar você que o Senhor Jesus sofreu o abandono do próprio Pai na cruz do Calvário. Quando ele fez uma oração que foi a única oração que o Pai não lhe respondeu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. O Senhor Jesus estava dizendo, meu Pai, por que me abandonaste? E o céu fez silêncio, não houve resposta, porque naquele momento, o pecado de toda a humanidade pesava sobre ele, e o Pai é santo, 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 infinitamente santo, e não poderia estar ali com o Filho, que naquele momento se fez maldito, em meu lugar e no teu lugar. E o Filho amado sentiu ali o desprezo do próprio Pai, o abandono do próprio Pai, sozinho, agonizando na cruz, por amor de mim, por amor de você. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Volte para o Pai, hoje. Não deixe para amanhã. A Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Volte hoje para o Pai, faça o caminho de volta para o Pai. Lembre-se de que o filho pródigo, quando voltou, não foi recebido com surra, com chicote, não foi recebido com disciplina, foi recebido com beijos e abraços e festa pelo Pai. Esse é o Deus que eu prego, esse é o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu sugiro para você. Volte ao coração do Pai ainda hoje, em nome de Jesus. Amém. Te convido a um momento de oração. Curve sua fronte, por favor. Pai Santo, Pai querido, que dia glorioso
esse Dia dos Pais que o Senhor preparou para nós. Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo sangue do Cordeiro, nós vencemos a Satanás. E todas as decepções e todas as desilusões da vida, e todas as tristezas, todas as mentiras, todas as falsas profecias que recebemos, em nome do Senhor Jesus, lançamos neste momento sobre o Senhor Jesus toda a nossa decepção, toda dor, toda mágoa, todo ressentimento, todo e qualquer sentimento de vingança, de ódio, de amargura, de tristeza, de raiva, de gritos, de gritaria, de iras, de ódio, nós rejeitamos, renunciamos e lançamos sobre o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor mesmo nos diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor me comprou com o seu próprio sangue, para ser parte da sua igreja. Pelo sangue derramado por Jesus, participo da nova aliança, e posso experimentar a remissão dos meus pecados. Pelo sangue de Jesus, toda a minha ferida é curada, espremida. O sangue de Jesus é a asepsia da minha ferida. O sangue de Jesus cura. O sangue de Jesus salva. O sangue de Jesus liberta. O sangue de Jesus fortalece. Obrigado, Pai querido, porque através desse sangue eu fui redimido da mão de Satanás e dos pecados. Pai querido, pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados estão purificados. Pelo sangue de Jesus eu estou agora justificado, salvo da ira, fui feito justiça, como se nunca houvesse pecado. Graças te dou, Senhor Jesus, por teu sangue precioso, sangue carmesim, derramado na cruz do Calvário. Senhor Deus, hoje nós estamos fazendo o caminho de volta ao teu coração, ao coração do Pai, ao coração amado do Pai. Deus, obrigado por me receber com beijos e abraços, com festa. Eu não sou digno, mas o Senhor é um Deus amoroso, um Deus perdoador. E assim nós daremos a Ti sempre a glória, a honra, o poder e o louvor para sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu quero orar nesse momento pelos que não vieram, pelos que não estão aqui, pelas famílias, onde estiverem. Quero orar pelos dizimistas e ofertantes. Nesse mês nós estamos pedindo uma oferta alçada, uma oferta especial, para cobrir o déficit do mês de julho. Eu quero já agradecer por você que já fez a sua oferta. Quero abençoar a tua vida e profetizar as bênçãos de Deus sobre você em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, libera a palavra profética de bênção sobre cada família dessa igreja, onde eles estiverem nesta hora, especialmente por aqueles que estão passando por alguma enfermidade. Venha o espírito de cura, de restauração, de libertação, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu oro pelos dizimistas fiéis, os ofertantes fiéis. Eu abençoo, Deus, cada oferta, cada centavo, Pai, dos recursos financeiros que os teus filhos têm apresentado, Senhor, na casa do Senhor. Abençoado, Pai, a obra do Senhor. E assim nós te louvaremos e te bendiremos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Amém.